Vamos explicar os eventos de Pessah, desde a sombra até a realidade, como o Senhor preparou para que nós pudéssemos entender toda a obra do Cordeiro de Deus a nosso favor. Então vamos orar. Pai, obrigada por esse tempo. Obrigada porque nós temos a Tua Palavra. Somos habitação do Teu Espírito e podemos Te conhecer. Podemos não só ver as sombras que Tu usaste, as figuras, mas podemos ter descortinado diante dos nossos olhos a pessoa extraordinária e maravilhosa do Senhor Jesus, o Teu Cordeiro. E eu Te peço, Pai, mostra-nos, fala aos nossos corações, e que o Teu Espírito tenha liberdade para aplicar a Tua Palavra e brilhar a face de Cristo para que possamos Te adorar, Te amar e Te servir. Nós Te pedimos tudo e Te agradecemos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Então, em hebraico, nós temos duas palavras mais usadas para a festa, e a primeira delas é a palavra Hag, né? Significa simplesmente festa, festival, e Hagigah é o sacrifício festivo. Então, por exemplo, essa palavra Hag é usada para cumprimentos normais, quando vamos cumprimentar alguém em alguma festa, alguma festividade. Mas a palavra Moed é uma palavra que traz um profundo significado. Ele especifica um tempo próprio marcado e um lugar determinado para um encontro. Então, é algo muito mais profundo que meramente a palavra Hag. E para que vocês possam ter uma ideia, eu peguei no Instagram do Jews for Jesus exatamente este cumprimento, Hag Pesach Sameach, como eles cumprimentando todas as pessoas, né? O cumprimento de Páscoa, que quer dizer simplesmente feliz festa de Páscoa, né? Então, é uma coisa natural, normal usar essa palavra Hag. Mas a palavra Moed, ela designa o tempo, a época marcados para o encontro em lugar determinado. A ideia da palavra é muito profunda. Então, Deus revelou através de Israel, em Levítico 23, o tempo, a época, o lugar determinados por Ele para o encontro entre Ele e o pecador contrito, aquele pecador que sabe que é pecador e precisa de um Redentor. Então, Deus tem um tempo, uma época, um lugar específicos que são o lugar de encontro, né? Então, lá em Levítico 23, disse Jeová a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as festas fixas de Jeová, Moadei. Então veja, o amarelinho está mostrando o plural e o possessivo em branco. Então, festas fixas de Jeová é a nossa palavrinha, né? Moed, e que proclamareis, e serão santas convocações, né? Santos chamados. Então, Deus está falando que essas festas são uma maneira dele chamar para um encontro, né? E são estas as minhas festas, portanto, o encontro é com ele. Hem Moadei, que vem a palavra Moed. Portanto, as festas, os encontros são de Jeová e não são de qualquer grupo religioso, absolutamente. Então, às vezes a gente ouve dizer Páscoa cristã, Páscoa judaica, não. A Páscoa, as festas são de Jeová, tá? Muito bem. Portanto, as festas fixas de Jeová são as épocas específicas em que Jeová chama o pecador para que este o encontre. Por exemplo, estamos na época de Pessah e todo mundo sabe disto. Há comemorações e é uma maneira de Deus trabalhar com o pecador e mostrar para ele que ele precisa ter um encontro com o Salvador. Mas para que possamos entender toda a revelação de Deus, né, a contagem do tempo revelada por Jeová. Biblicamente, Deus tem uma maneira de contar o tempo e nós temos
a palavra Yom, ou dia, né? Hayom, ou o dia, de acordo com Gênesis 1:3, ele é dividido em duas partes. Né? Então, nós temos a tarde, que seria a parte escura, a noite, e amanhã, o dia, a parte clara. À tarde, o início do dia. Então, o dia não se inicia como nós, à meia-noite. O dia bíblico se inicia à tarde. É um período que vai desde as 18 horas, com o pôr do sol, até às 6 da manhã. Então, nós temos aqui às 18 horas, começando o dia, isto é, ao pôr do sol. O dia bíblico se inicia com o pôr do sol. E aí nós temos o período iluminado, chamado manhã, que é o período que vai desde as 6 horas do nascer do sol até as 18 horas da tarde. Então, nós temos das 6 horas até o início do pôr do sol, antes do pôr do sol, então esta é a parte dia. Então, quando nós falamos dia 14 de Nissan, o início é às 18 horas, né, ao pôr do sol, aí que se dá o início desse dia. E para que vocês tenham uma ideia, aqui temos uma folhinha que eu comprei em Israel. Nós temos os dias normais, a contagem como nós fazemos, mas aqui nós temos, vejam que eles põem uma sombra e jogam um pouco para cá, porque o dia começa às 18 horas, a contagem do tempo segundo o Tanar. Então, embora para nós começaria um pouco para frente, mas para Israel, biblicamente, o dia começa no pôr do sol. Então, só para vocês fixarem, às 18 horas começa o dia, chamado tarde. Depois nós temos a designação de 2 tardes, conforme nós vamos ver, né? E depois, que é a parte do dia, e quando chega às 18 horas, começa-se a tarde, o novo dia, tá certo? Muito bem. E uma coisa interessante é que nós vamos ver que Deus sempre trabalha com sombras, com figuras, coisas que nós conhecemos para nos dar a conhecer as coisas espirituais que nós não conhecemos. Então, o Espírito de Deus, através de Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz isto aí: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, Hagim, ou lua nova, Rosh Hodesh, que toda lua nova, todo primeiro dia do mês começava com festa, ou os sábados, o Shabbatot, quer dizer, todo sábado. Então ele diz, ninguém vos julgue por causa disso. E ele diz o motivo pelo qual não é para nós julgarmos, porque estas coisas são sombra das coisas que hão de vir. São sombra, mas a realidade, o corpo, porém, é do Messias. Portanto, Yeshua é a realidade, a se manifestar no seu tempo oportuno. Então, Bemoadô, ele tinha o tempo próprio, a hora própria, o lugar correto para se manifestar. Então, nós vamos ver hoje as 3 primeiras festas que formam um bloco, né? E são uma revelação que formam toda a redenção de Deus. E o primeiro mês, chamado Aviv ou Nissan, né, seria o primeiro mês de contagem. Então, Deus diz que a Páscoa seria o início da contagem do tempo para Israel e para nós também, como vamos ver. Então, dia 14 deste mês de Nissan seria comemorada a Páscoa. Depois teríamos a festa dos ázimos, ou Matzot, uma semana, do dia 15 ao 21 de Nissan. E por fim, a terceira festa, primícias, Rabikurim, que era comemorado no dia imediato ao sábado da semana de Matzot. Portanto, nesta semana sempre tem um sábado semanal, e no primeiro dia da semana, então, o dia imediato ao sábado era comemorada a festa de Bicurim. Então, nós temos essas 3 festas, uma seguindo a outra e uma dentro da outra, mostrando que é um cumprimento pleno da nossa redenção. E elas são sombras que vão nos mostrar a realidade. Então, nós vamos da sombra para a substância, para a realidade.
O sacrifício de Pêssar a Jeová é uma coisa extraordinária e ela nos revela, esse sacrifício nos revela como o Eterno cumprirá cabalmente, plenamente a sua palavra, na sentença contra Satanás, na promessa eterna a Abraão e no resgate de escravos do pecado para a liberdade dos filhos de Deus. Tudo isto é cumprido em Pêssar. Então vamos ver. Primeiro, Pêssar é o cumprimento da sentença de juízo contra Satanás no jardim do Éden. E este cumprimento seria na semente da mulher. Então, Jeová disse para Satanás: porém inimizade entre ti, Satanás, e a mulher, que seria descendente de Davi, entre a tua semente, Satanás, e a semente da mulher, descendente de Davi. Então, está falando da semente da mulher. Quem seria ele? Ele, a semente da mulher, o leão de Judá, te ferirá a cabeça, Satanás, e tu, Satanás, lhe ferirás o calcanhar. Ao ser ferido o calcanhar do cordeiro de Pêssar, e a época em Pêssar. Então, Pêssar vai mostrar que onde Deus cumpriria a sentença que ele colocou sobre Satanás. Ele seria ferido como cordeiro, mas essa sua ferida socaria, exterminaria toda a obra de Satanás na vida do homem. E Pêssar revela o cumprimento da promessa eterna a Abraão, promessa eterna, né? E na semente de Abraão, que é o Messias, Hamashiach. E ele é a bênção de Abraão, o cordeiro de Pêssar. E Deus disse que através da semente dele, ele abençoaria todas as famílias da terra. De modo que Jesus disse, a salvação vem dos judeus, aqui em João 4. E depois, em Gálatas 3, ele diz que todas as promessas foram feitas a Abraão e ao Messias. Então, nossa salvação, a vida de todos nós, foi ligada através do cordeiro de Pêssar, da bênção de Abraão, à história de Abraão. De tal modo que, quando o Senhor Jesus veio como semente, descendência de Abraão, ele é o cordeiro, se fez homem para cumprir as promessas e ser o nosso cordeiro. E revela também o cumprimento da palavra de Deus no resgate de escravos do pecado para a liberdade dos filhos de Deus. E este é um evento único, com data marcada para o encontro com o Eterno. Então, este evento único, que evento é este? Morte de cordeiros para o grande livramento de escravos, a transformação de escravos em filhos, a provisão de perfeita comunhão, tem características singulares. E este evento é Pêssar, a Páscoa, né? Então, Deus, através do seu cordeiro, preparou a libertação da raça humana, né? Da escravidão ao pecado, e transformando esses escravos em filhos de Deus, não somente criaturas de Deus. E a provisão do Deus de amor, que foi detalhada nos sacrifícios revelados na Torá, nos livros da lei, a Páscoa de Jeová é a garantia de que o pecador de cada época da história pode sair de sua condição de escravo do pecado para a de cidadão do reino de Deus, filho de Deus, comprado da escravidão do pecado com o sangue do cordeiro de Pêssar. Então, veja, todo pecador de todas as épocas da história. E isso é importante porque eu vou enfatizar muito que eles começaram a comer pães ázimos, Deus determinou antes que o cordeiro morresse, porque mostra que a morte do cordeiro retroage até a fundação do mundo. Ele cobre toda a história da raça humana. E todos os sacrifícios, desde o jardim do Éden, verdadeiramente prefiguravam a obra única e eterna de juízo e de redenção efetuada pelo Cordeiro do Eterno
esmagando a cabeça de Satanás conforme o prometido. Então, nunca mais vai haver um juízo. E a redenção já foi, o preço já foi pago. Então, é uma obra única e eterna. Jeová fez uma aliança eterna com Abraão sobre a posse da terra. Mas antes dele selar essa aliança com sangue, ele disse a Abraão: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão, será afligida por 400 anos. Então, a peregrinação, redução à escravidão, a aflição duraria 400 anos. Né? Então, Deus vai usar essa história da posteridade de Abraão como figura, né? E as figuras tornam a realidade perceptível, para nós podermos analisar todas as minúcias de toda a obra de Deus, da nossa condição e da obra de Deus a nosso favor. E nós estamos falando que Deus está usando, então, figuras para nos mostrar. Jesus, conversando com os fariseus, disse: todo que comete pecado é escravo do pecado. E eles disseram: mas nós nunca fomos escravos. Jesus falou: eu não estou dizendo de coisas físicas, mas todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim para sempre. Se, pois, o filho, o cordeiro vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Veja, Deus havia dito que, como figura, Israel ia passar por uma escravidão e ser resgatado. Deus estava mostrando que quem comete pecado é escravo do pecado e precisa de alguém para resgatar. Então, Deus, através da história de Israel, está nos mostrando a história do pecador, para que possamos entender que precisamos de um resgatador. No tempo próprio, então, para formar a nação de Israel, Deus falou a Jacó, a quem ele deu o nome de Israel: eu sou El, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Jacó estava temeroso, porque José tinha sido vendido para o Egito. Deus usou José para provisionar alimento para todos durante a seca que haveria, a fome que haveria de ser assolar toda a terra. E então José se deu a conhecer aos seus irmãos e pediu que trouxesse o seu pai com seus irmãos para o Egito. E Jacó, então, pensando no seu pensamento se ele desceria ou não, né, Deus disse: eu sou El, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir. Então Deus disse que lá ele faria uma grande nação na terra do Egito. Então uma família desceu. 75 pessoas desceram, né? Jacó, seus filhos e noras e netos, e desceram para o Egito. E passaram um tempo e tiveram inclusive prosperidade, né? Moisés os colocou, José os colocou na terra de Gósen, uma terra riquíssima, e eles tiveram um tempo agradável a ponto de se transformarem num grande povo. E quando se levantou um faraó que não conhecia José, ele temeu o povo, temeu por ser um povo muito grande, e ele passou a escravizar o povo, passou a afligir o povo, né? Então Deus formou essa nação e permitiu que ela ficasse sob escravidão como uma testemunha da história da raça humana, do homem que ele criou. Então ele disse para Moisés, para dizer a Faraó: assim diz Jeová, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir o meu filho para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Então Deus está falando que aquele povo que Faraó escravizava, ele iria resgatar e seria o primogênito, filho de Jeová. Então,
Deus diz, o teu povo de Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo. O teu povo que remiste do Egito para fora do Egito. Né? Então estabeleceste a teu povo de Israel por teu povo para sempre. E tu, Jeová, te fizeste o seu Deus. Que coisa extraordinária. Ele formou o povo em escravidão e foi lá para resgatar onde? Na terra do Egito. E o resgatou para fora da terra do Egito. Então, Deus diz, tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus. Quando? Na Páscoa, né? Então foram a promessa e o resultado deste encontro entre Deus e Israel na Páscoa. De sorte que Deus mandou Moisés dizer a Faraó, Israel, meu filho, meu primogênito. O propósito e o resultado de Pêssar e Matzot, ou pães ázimos, para Israel, a testemunha de Jeová, é que Israel ganhou a filiação. Deus disse, Israel é meu filho, meu primogênito. Então, este relacionamento, que fruto de Pêssar e Matzot, fala do novo nascimento, simplesmente pela fé no sangue do Cordeiro. E este é o resultado de Pêssar. Assim, a última e definitiva praga sobre o Egito seria uma demonstração cabal de quem é Jeová. E Jeová é aquele que perdoa o pecado, mas não inocenta o culpado. Por isso ele se faria a oferta pelo pecado. E também ele iria demonstrar como se dá o relacionamento com ele, né? Somente pelo novo nascimento, pela fé no Cordeiro Pascal. Então, esta é o propósito desta praga, mostrar quem é Jeová, aquele que não inocenta o culpado, o pecador, mas ele toma o lugar do pecador, paga a sua dívida, e se eu quiser me relacionar com ele, é de graça, é simplesmente pela fé, e crendo nele eu sou feita de escravo, sou feita filha de Deus. Então há uma mudança na vida de todo aquele que tem um encontro em Pêssar com o Cordeiro de Deus. Então a Páscoa de Jeová, quando Jeová se dá a conhecer, né? Então ele disse, quando eu for levantado, Jesus falou, então sabereis que eu sou. Lá no Egito, ele mostrou quem ele era pela morte dos cordeiros e a libertação da escravidão. Aqui Jesus disse, você vai saber que eu sou Jeová quando eu for levantado, quando o juízo for exercido sobre Jesus, o Cordeiro Pascal. De tal maneira que Jeová é aquele que toma o seu lugar e o meu, graciosamente, paga a nossa dívida, porque ele não é inocente ou culpado, mas ele pode dar a sua vida, justificar o pecador, porque ele pagou a nossa conta. Então, Jesus Cristo é o Cordeiro, não de um israelita, nem de um gentil, mas ele é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascal. Cristo, nossa Páscoa, o nosso Cordeiro Pascal foi imolado. Então, a salvação é obra exclusiva de Deus. É um presente. Ou nós aceitamos ou rejeitamos, mas é um presente de graça. Então, Deus, usando sombras, as sombras têm um propósito de dar limite à imagem real. Então, nos focaliza para sabermos exatamente, temos uma ideia do que é que está projetando aquela sombra. Então, aqui nós temos o globo terrestre, a África e o Egito está aqui. Historicamente, a Páscoa aconteceu uma única vez na terra do Egito, né? E comemorada daí por diante como um memorial deste único evento em 14 de Nissan, fora da terra do Egito. Então, a Páscoa ocorreu no Egito, mas eles foram tirados da terra do Egito, foram levados, por exemplo, aqui para a terra de Israel, né? Daqui por diante, sempre comemorando, lembrando o que aconteceu. Uma única vez. Né? Então, veja, Deus
fez desenhando plenamente cada detalhe para que pudéssemos entender. E em seguida vinha a festa dos pães ázimos, dos pães sem fermento. Então, uma única Páscoa, nunca mais Israel vai sair do Egito. Então, um único evento. Para a nação de Israel, Pêssar é a festa da sua independência, como povo de Deus. Né? Então, eles saíram de escravos para povo de Deus. E qual a identidade desse povo? Um povo filho primogênito de Deus. E como nação de Israel, que foi libertada de um cativeiro, nós temos, por exemplo, a celebração como nós temos 7 de setembro no Brasil, 4 de julho para os Estados Unidos, que é a sua independência, mas a Páscoa tem um alcance infinitamente maior, infinitamente superior. Por quê? Porque o alcance de Pêssar é a cobertura no juízo provida pelo Cordeiro. Pêssar é o juízo de Deus que foi exercido sobre o Cordeiro. A proteção do juízo provida no Cordeiro. De sorte que Pêssar é o Cordeiro que foi imolado, que deu a sua vida em resgate no lugar de todos. No lugar de todos, mas é eficaz para aquele que toma posse, que passou o sangue na sua vida, como os israelitas passaram o sangue nas portas. Então, veja, aquela sombra, a independência de Israel do Egito como uma nação meramente humana é uma coisa, é um fato histórico, mas é uma sombra deste evento tremendamente superior e precioso desenhado pelo próprio Deus. E o cumprimento de Gênesis 3,15, né? Então, Deus se fez homem e se manifestou na terra. Como Deus falou que iria resgatar Israel no Egito, porque eles estavam escravos lá. Nós aqui na terra, especificamente em Israel, nós aqui na terra somos escravos do pecado. E o Senhor Jesus, então, tomando sobre si o juízo como Cordeiro Pascal, é a realidade. Deus se fez homem e veio aqui como Cordeiro para nos resgatar da nossa escravidão ao pecado. Então, no Evangelho de João, vamos agora ver a realidade, né? E eu gostaria de considerar algumas coisas. No Evangelho de João, no capítulo 2, a partir do verso 13, estava próxima a época da Páscoa dos judeus e subiu Jesus para Jerusalém. Em lá chegando, ele viu os cambistas, né? Verso 14 diz, encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas, e também os cambistas. Por quê? Porque, por exemplo, uma pessoa que morasse longe tinha que ir a Jerusalém e sacrificar um animal. Então, para ele não levar por um espaço muito grande, fazer uma viagem que seria terrível, então os sacerdotes proviam no templo os animais perfeitos próprios para o sacrifício. A pessoa levava, comprava aqueles animais. E também o câmbio, por quê? Porque as moedas dos países geralmente trazem uma esfinge do imperador ou de um deus, e o dinheiro do templo não podia ter imagem. Então esse era um trabalho legítimo que deveria ser feito pelos sacerdotes. Mas eles passaram, como disse o Senhor Jesus, no verso 16, eles tirai daqui estas coisas. Não façais da casa de meu pai casa de negócios. Então, inclusive os discípulos se lembraram que estava escrito no Salmo 69, o zelo da tua casa me consumirá. Então o Senhor Jesus expulsou aqueles homens de lá, limpou o templo, e ele vai fazer isso outra vez perto da sua morte, na última semana antes da sua morte. E então os judeus chegaram, os fariseus chegaram para Jesus, no verso 18, e perguntaram para ele, qual sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Que autoridade tu tens? Qual é o sinal? E olha o sinal que Jesus deu. Destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Eles disseram, isso não é possível. Em 46 anos foi edificado esse santuário e tu dizes, em 3 dias o levantarás? Mas Jesus, diz o verso 21, ele se referia ao santuário do seu corpo.
E quando ele ressuscitou, os discípulos se lembraram e creram. Então, notem, Jesus está sempre falando que ele iria morrer e ressuscitar. Quando ele disse que sinal, ele disse: eu morro, em 3 dias destruam e em 3 dias eu vou reconstruir. Ele estava mostrando a autoridade dele como cordeiro de Pêssar, como aquele que é rei de Israel, como vamos ver logo em seguida. No capítulo 11 de João, nós temos o que aconteceu com Lázaro, né? Lázaro, irmão de Marta e Maria, a quem Jesus amava, ele adoeceu. E quando eles contaram para o Senhor Jesus que ele estava doente, Jesus ainda demorou um tempo para ir. E aí, e ele inclusive avisou os discípulos no verso 4, ao receber a notícia, Jesus falou: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. O Senhor Jesus ia mostrar algo muito importante. Ele iria mostrar que ele poderia ser destruído e reconstruído o templo do seu corpo, né? E todo aquele que nele crê também. Então, passado o tempo, Jesus falou: agora vamos para Betânia. Ele disse: mas Senhor, estão querendo matar o Senhor. E aí Jesus disse no verso 9: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. O dia fala de Jesus, quando Jesus estava presente, e ele dá a duração para nós, 12 horas. Então ele se dirigiu para Betânia, onde estava Lázaro, encontrou-se com Marta. Marta disse: Senhor, se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus disse: eu não disse para você crer, né? E no verso 23, Jesus disse: teu irmão há de ressurgir. Marta disse: eu sei, mas a ressurreição do último dia. Mas agora Jesus vai explicar alguma coisa muito importante. E ele vai se dar a conhecer. No verso 25 ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Então o Senhor Jesus ia mostrar que ele é a vida. Ele é a ressurreição. Então ele saiu dali e foi despertar Lázaro. E quando ele chegou diante do túmulo, ele orou no verso 41, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Cada detalhe o Senhor Jesus mostrando claramente para que eles tivessem a plena convicção do que estava acontecendo, de quem ele era. E aí ele dá ordem para Lázaro, né? E diz no verso 43, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, 4 dias morto. A irmã disse: já cheira mal, Senhor. Né? Tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo que o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Então vejam, muitos creram, vendo o que Jesus fizera. A exortação do Espírito de Deus para você e para mim é: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Quando é que nós podemos nos endurecer? Quando ouvimos a palavra. Alguns creram, outros correram delatar e contar para os fariseus o que tinha acontecido, né? Então, são 2 tipos de pessoas. Mas esses que viram Jesus e creram na obra de Jesus, eles vão ser importantes logo em seguida. E agora nós chegamos no capítulo 12, verso 1, e diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, na casa de Marta e Maria e Lázaro.
e lá Maria ungiu Jesus. Judas reclamou por causa do preço do perfume do nardo puro, que como se tivesse sido gasto à toa, podia ser dado para os pobres, né? Mas Jesus disse, não, ela está me ungindo para a minha morte, né? Guardar para me embalsamar. Por quê? Porque Jesus estava indo para Jerusalém para dar a sua vida. Então, eram 6 dias antes da Páscoa. No verso 9, Deus diz, soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali para a comemoração da Páscoa. E lá foram não só por causa dele, agora nota, mas também para ver a Lázaro, a quem ele ressuscitara de entre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro, porque Lázaro impedia, ajudava, aumentava, era mais uma evidência para eles crerem no Senhor Jesus, né? E verso 11, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Então, essa multidão que estava reunida em Jerusalém também estava ali, não só para ver Jesus, mas porque haviam visto Jesus ressuscitar Lázaro. Então, aquilo havia chamado, tocado a eles para esse encontro com o Senhor Jesus. Então, no verso 12, nós vemos no dia seguinte, ou então 5 dias antes da Páscoa, né? No dia 10 de Nissan, no dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro clamando, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou nele segundo está escrito, não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado num filho de jumenta. Verso 17. Dava, pois, testemunho disto a multidão que estava com ele, quando chamara Lázaro do túmulo e o levantara de entre os mortos. Por causa disso também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviram que ele fizera este sinal. E aí os fariseus, olha a reclamação deles, de sorte que os fariseus disseram entre si, vede que nada aproveita, eis aí o mundo após ele. Então, com a ressurreição de Lázaro, muitos ficaram tocados. Agora eles estavam ali aguardando, era 5 dias antes da Páscoa, era o dia 10 de Nissan, e aí Jesus toma um jumentinho e aparece montado num jumentinho, descendo ali. E o que eles clamam? Eles clamam, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. Porque eles reconheceram que ali Deus estava cumprindo uma profecia. Eles tinham conhecimento. Zacarias 9:9, Deus diz, alegra-te muito, filha de Sião, regozija, filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde. O rei, justo e salvador, humilde, montado num jumentinho cria de jumenta. Jesus estava montado num filhotinho e eles puseram as suas vestes sobre o jumentinho, Jesus montou e veio. E eles olhando para Jesus, eles o reconheceram, o saudaram como rei que vem em nome do Senhor e clamaram Hosana, né? Então, no Salmo 118, vamos ler alguns versículos. Esse salmo era um dos salmos que eles cantavam toda a festa de Páscoa. E aí, eles disseram no verso 26, eles clamaram exatamente, bendito que vem em nome de Jeová. Eles clamaram saudando o Senhor Jesus. E os fariseus disseram, mestre, olha, o que ele está falando, não deixa que eles falem isso. Jesus disse, se eles calarem, as pedras clamarão, porque era moede, era cumprimento da palavra de Jeová, e ela tem que ser cumprida. Mas eles o reconheceram, porque ele estava cumprindo Zacarias. E
E este clamor, esta adoração que foi feita ao Senhor Jesus não foi à toa. E eles sempre cantavam, no verso 22, a pedra que os construtores rejeitaram. Nós vimos eles tentando até matar Lázaro também. Quem são os construtores? A cúpula político-religiosa. Essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede de Jeová e é maravilhoso aos nossos olhos. Agora, nota o clamor a essa pedra, a esse que vem em nome de Jeová. Verso 25. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Jeová, concede-nos prosperidade. Então, essa palavra salva-nos, Jeová, Roxiana, salva-nos agora. Eles estavam reconhecendo quem é que estava vindo. E ainda vamos abrir em Lucas, capítulo 19, que relata exatamente essa entrada de Jesus em Jerusalém e dá mais alguns detalhes. E a partir do verso 28, né, Jesus vinha descendo, né, mandou que fossem buscar um jumentinho. Quando perguntasse, disse: o Senhor precisa dele. Eles o trouxeram. E verso 37, quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome de Jeová, paz no céu, glória nas maiores alturas. Né? E Jesus, ao chegar, chorou. No verso 41, ele chorou sobre Jerusalém. E ele disse: se você tivesse reconhecido o que tinha é devido à paz, o teu cordeiro, a tua Pêssar, a tua libertação estava chegando ali. Não é? E eles depois, no verso 44, Jesus diz: vocês não reconheceram a oportunidade da tua visitação. Era bem claro que Jeová iria visitar como cordeiro, dar a sua vida e ser tirado, né? Então, tudo isso aconteceu no dia 10 de Nissan, 5 dias antes da Páscoa. Então, a sombra, lá no Egito, 10 de Nissan era um dia que eles tinham que separar o cordeiro. Um cordeiro para cada casa e guardá-lo até o dia 14. Então, no dia 10 de Nissan, Jesus, ao ser aclamado na sua entrada em Jerusalém, ele foi separado por Israel, por aqueles que, inclusive, muitos que tinham visto ele ressuscitar Lázaro. Então, foi separado por Israel como Cordeiro de Deus, aquele prometido justo e salvador que vinha em nome de Jeová. Então, o Senhor Jesus cumpriu esta parte. E este é o dia que Jeová fez. Que dia? Dia 10 de Nissan, o dia da visitação, quando ele se apresentaria humilde, montado num jumentinho, mas salvador, né? O Cordeiro de Deus. Então, voltando para a sombra lá no Egito, entre as 2 tardes, entre 3 e 6 da tarde, dia 14 de Nissan, toda a congregação de Israel imolou o cordeiro. E Deus disse: é a Páscoa a Jeová. Ferirei todos os primogênitos, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou Jeová. Pessar é dia de juízo sobre os deuses do Egito, sobre os primogênitos que não creram no Cordeiro. Então, Pessar a Jeová é dia de juízo. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa de Pessar, havia alguns gregos, e estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e rogaram ao Senhor a Filipe: queremos ver a Jesus. Filipe disse a André, André e Filipe disseram a Jesus. Agora vamos ver o que Jesus disse. Respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Notem, glorificação, quando ele subisse à cruz. Quem que ele iria mostrar que ele era? Jeová. E em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Então, a sua morte seria glorificação.
Agora está angustiada a minha alma, disse Jesus. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com esse propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. E o pai respondeu do céu: Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: Foi um anjo que lhes falou. Se o Espírito de Deus não abrir o seu entendimento, se você não se puser e clamar para que Deus abra o seu entendimento, esta palavra vai ser um trovão, um anjo falando qualquer coisa, ou como diz o Salmo 2, algemas, né? Prisão, e não a palavra santa, a libertação do Deus vivo. Então Jesus explicou: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo. Lembra, Pessah é juízo. E agora o seu príncipe será expulso. Quem é o príncipe deste mundo? João 15, 20, Satanás, 5, 19, né? 1 João. É o príncipe deste mundo, Satanás será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei a mim mesmo todos. Quando ele falou levantar da terra, isto dizia significando de que gênero de morte estava para morrer. Isto é, ele seria pregado no madeiro, seria levantado da terra. E quando ele fosse levantado, ele seria julgado no seu lugar e no meio de toda a raça humana. Então todos estaremos ali, sendo julgados nele. Replicou-lhe, pois, a multidão: temos ouvido da Torá, né, lá na lei, que o Messias permanece para sempre. Como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Eles sabiam que estava falando da morte. Se o Messias é para viver para sempre, por que ele vai ser... Como o Senhor está dizendo que ele precisa ser levantado? Como o Senhor está dizendo que é dia de juízo, de julgamento? Quem é este Filho do Homem? Então o Senhor Jesus tem que ir mostrando para eles paulatinamente todos os eventos para que eles pudessem entender. Então, lá em Colossenses 2, versos 13 a 15, o Espírito de Deus, através de Paulo, falando aos Colossenses, ele diz o seguinte: Colossenses 2, 13, diz o seguinte: E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, quer dizer, porque incircuncisão fala da nossa velha natureza, e por isso pecamos. Então isto nos trazia mortos pelas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, com Cristo, perdoando todas as vossas transgressões. Então, o Senhor Jesus, ao morrer, ele iria pagar a dívida e poderia dar-nos o perdão de todas as nossas transgressões. E com relação à nossa velha natureza, nos dar uma nova natureza, fazendo-nos filhos de Deus. Como é que ele faria isso? Ele não disse que ele é Jeová? Ele não disse que não perdoa, mas aqui ele está falando que perdoou. Então vamos ver o verso 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, tudo que era era a acusação contra nós. Esta acusação, o Senhor Jesus: eu atrairei todos a mim mesmo. Ao subir a cruz, ele encravou a nossa dívida toda lá e ele pagou. Então, por isso, ele podia perdoar os nossos pecados, porque ele é Jeová. Ele é aquele que não perdoa, simplesmente. Ele paga. E aquele que nele crê, ele perdoa. Mas nota agora o outro resultado extraordinário, verso 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz, triunfando deles em si mesmo. Aleluia. Então,
Esse dia que Jesus subiu à cruz foi o dia de juízo, onde Satanás foi julgado, os nossos pecados foram julgados, o sistema político-religioso de Satanás foi julgado, de modo que em João 3:18 Deus diz: quem nele crê, Jesus falando a Nicodemos, quem crê no Senhor Jesus não é julgado. E quem não crê já está julgado, não vai ter outro dia de juízo. Portanto, aquele que crê tem o perdão, mas aquele que não crê, a ira de Deus permanece sobre ele. Porque o dia de juízo já aconteceu, é o dia de Pêssar na cruz. Então, na terra do Egito, como sombra, desde a tarde do dia 14 de Nissan, deveriam comer pães ázimos, está em Êxodo 12:18. E seria a primeira refeição de Pêssar antes do cordeiro ser imolado. Quando fala desde a tarde, isto é, desde o pôr do sol, quando começa o dia, né? Então, vamos ver o relato agora da realidade. No primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto a Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E Jesus deu as orientações, eles fizeram como Jesus ordenara e prepararam a Páscoa. Agora nota a expressão, chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. Então veja, era o primeiro dia, começando à tarde, no começo do dia, ao pôr do sol, eles estavam sentados à mesa fazendo a refeição. Agora nós vamos ver em Marcos. No primeiro dia da festa dos pães ázimos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal. Então, ázimos e Pêssar são tratados de maneira quase que como se fosse a mesma coisa, mas sempre tem explicação. O primeiro dia de ázimos não é o dia 15 de Nissan, ainda é o dia 14, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal. Eles perguntaram para Jesus: onde vamos preparar a Páscoa? Então Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Não era uma coisa comum, sempre as mulheres que carregavam o cântaro. Segui-o e dizei ao dono da casa onde ele entrar, que o mestre pergunta, presta atenção, onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Que Páscoa é essa? O primeiro dia de ázimos, dia 14 à tarde, depois do pôr do sol. E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto, ali fazei os preparativos. E eles saíram, os discípulos foram à cidade, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, ao pôr do sol, foi com os 12. Quando ele estava à mesa e comiam, veja, esta é a refeição do pôr do sol. Disse Jesus: em verdade vos digo, que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. Então ele apontou Judas. Esse relato está em Marcos. E aí Lucas dá mais um detalhe. Estava próxima a festa dos pães ázimos, chamada Páscoa. Então notem bem, não podemos esquecer que, embora ele chame primeiro dia de ázimos, ele vai dizer é Páscoa, é o dia que se fazia o sacrifício do cordeiro. Então, veja a expressão, chegou o dia da festa dos pães ázimos, em que importava comemorar a Páscoa, a primeira refeição. Ora, antes da festa da Páscoa, agora em João, sabendo Jesus que era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, que ele iria dar a sua vida, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E Jesus disse o seguinte: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, olha, antes do meu sofrimento. Era dia 14 à tarde, isto é, ao pôr do sol, depois das 18 horas. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós,
Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Então, na refeição de Pêssar, a sombra que o israelita, o judeu faz, né? Eles tinham vários cálices. Esse é um dos cálices, não o próximo que nós vamos ver, que eles bebiam durante essa refeição. Então, só para ficar bem claro, nós temos aqui a primeira refeição de Pêssar, dia 14 de Nissan à tarde. Veja, nós temos o dia 10 de Nissan, o cordeiro foi separado. 4 dias depois seria Pêssar. Então, notem, Pêssar, o primeiro dia de ázimos, à tarde. Foi quando começou o dia, tá? Esse dia de ázimos, essa ceia foi a primeira feita depois das 6 horas da tarde, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal. Então, não está falando deste ázimo, está falando de Pêssar. Então, a primeira refeição de Pêssar, e como diz Lucas, a festa dos pães ázimos, chamada Páscoa. Então, Jesus comeu à noite do dia 14 de Nissan, antes dele dar a sua vida por você e por mim. E aí, enquanto comiam nesta ceia, tomou Jesus um pão, abençoando-o, partiu, e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Em outro lugar diz: a nova aliança no meu sangue, derramada em favor de muitos para a remissão de pecados. Após isto, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Tá? Então, eles acabaram a ceia, cantaram um hino e foram para o Monte das Oliveiras. E Jesus disse o seguinte: esta noite todos vós os escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Citando Zacarias, porque ele seria morto e eles iriam ser dispersos. Muito bem. Então, aqui nós temos o templo, né? Aqui está o Monte das Oliveiras. Então, Jesus saiu daqui, eles estavam no cenáculo, em algum lugar aqui de Jerusalém, subiram e veio para o Monte das Oliveiras. Cantaram o hino e veio para cá, tá? E aí nós temos a prisão do Senhor Jesus. Vamos ler lá em Marcos capítulo 14, o relato a partir do verso 32. Marcos 14, verso 32. Eles saíram, cantaram um hino e foram para o Monte das Oliveiras. Então, foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Tem um outro evangelho que diz que ele soou gotas como de sangue. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai e vigiai comigo. E, adiantando-se um pouco, prostrou-se e orava, né? E dizendo que, se fosse possível, fosse poupado daquela hora. No verso 36 ele dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E por 3 vezes Jesus voltava, os discípulos estavam dormindo, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes ele fez a mesma oração clamando ao Pai. E verso 41 diz: e veio pela 3ª vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais, basta. Chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. E imediatamente nesta hora chegou Judas. Judas estava lá naquela refeição. Um pouco antes de terminar a refeição, ele saiu, Satanás entrou no coração de Judas, possuiu Judas e ele foi vender Jesus por 30 moedas de prata. E agora ele veio, verso 43, e logo falava ele ainda quando chegou Judas, um dos 12,
e com ele vinha da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e cacetes. E aí eles vieram para prender Jesus. Judas deu o sinal, beijou Jesus. Jesus até disse para ele, com um beijo tu traz o teu amigo, né? E verso 46, então lhe deitaram as mãos e o prenderam, né? E nesse minuto, Pedro tirou da espada e cortou a orelha de Malco, que era um servo do sumo sacerdote. E aí Jesus vai dizer o seguinte para Pedro. Jesus lhe disse, mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu. Ele orou por 3 vezes, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele sabia que tinha que bebê-lo. Esse é o cálice da ira de Deus, que ele tomou sozinho no seu lugar e no meu, para que nós pudéssemos ter paz, sermos libertados da escravidão para a vida de filho de Deus livre, liberto pelo sangue do Cordeiro, né? Então Jesus disse que ele iria beber o cálice. Saindo dali, o Senhor Jesus, né, a escolta o manietou. Veja, assim a escolta, o comandante, os guardas, os judeus prenderam Jesus, manietaram-no e o conduziram primeiro a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo naquele ano. E aí, então, depois de interrogar Jesus, Anás o enviou manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, a Caifás, e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos, os escribas. Esses são os construtores de Israel que rejeitaram a pedra, de quem o Salmo 118 falava. E eles, inclusive, arrumaram testemunhas falsas, de tão falsas que eram, que foram rejeitadas. E aí o sumo sacerdote, levantando-se no meio, perguntou a Jesus, nada responde a esses que depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio, nada respondeu, como estava escrito em Isaías 53, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse, és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Nota agora a resposta de Jesus. Ele disse, eu sou. E agora ele vai citar Daniel 7. E vereis o Filho do Homem, assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens dos céus. A mais forte declaração de Jesus de que ele é Deus. Não é? E ele vem para receber o reino, de acordo com Daniel 7. E aí o que aconteceu com os sacerdotes? Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, uma coisa que ele não podia fazer, e disse, que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe murros e dizer-lhe, profetiza. Por quê? Porque, como quem diz, você sabe tudo, com o rosto coberto, você sabe quem está te batendo. E os guardas o tomaram a bofetadas. E logo cantou o galo. Que horas canta o galo? Ele saiu da ceia, foi para o Getsemane a noite toda julgado, agora está amanhecendo. E era a segunda vez que o galo cantava. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E, caindo em si, desatou a chorar. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório, ao romper do dia. Amarrando-o, levaram-no ao governador Pilatos. Isto era cedo de manhã, antes das 6 horas da manhã. E eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Olha o que é religiosidade. Eles fazendo todas as... observando todos os ritos para comerem a Páscoa, sombra, rejeitando o Cordeiro de Deus, a verdadeira Páscoa.
Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: que acusação fazeis contra este homem? Responderam-lhe: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Replicou-lhes Pilatos: tomai-o vós e julgai-o, segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém. Realmente, porque eles tinham, um dos imperadores, que eu não me lembro o nome, um tempo antes deste evento acontecer, tirou deles o privilégio, a responsabilidade de julgar e mandar matar, executar alguém. Então, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo porque havia de morrer, porque Jesus seria executado numa execução romana, a crucificação é uma execução romana, estava profetizado em Deuteronômio 21, mas era um modo de execução romana, não do povo de Israel. Portanto, para que se cumprisse a palavra que havia sido profetizado em Deuteronômio, que o maldito tinha que ser preso no madeiro, então Deus permitiu que um imperador para trás tirasse do sinédrio a autoridade para executar alguém, né? E então, inclusive, livrar o povo judeu de executar Jesus. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? E aqui nós temos o pretório, né? Essa é uma fotografia que eu tirei lá em Jerusalém. Aqui está escrito pretório, né? Então, a entrada do pretório, aqui mais um detalhe da porta, né? E está escrito aqui embaixo, né? Prisão de Cristo. Está escrito em grego, acho que é cirílico e em inglês. A prisão de Cristo. E que era o pretório? Um tribunal. Qualquer tipo de tribunal, né? Inclusive tinha as tendas dos comandantes lá no meio da batalha. E é o local que cedia o tribunal. E pretor é o título concedido pelo governo de Roma antiga aos magistrados. Portanto, ele foi levado ao pretório, onde estava Pilatos. E era parasceve pascal. O que é parasceve? Nós já vimos no outro vídeo. Preparação. O dia 14 era o dia da preparação da Páscoa, o dia que eles podiam matar o cordeiro, preparar a carne, porque no dia 15 eles não podiam fazer obra nenhuma. E era cerca da hora sexta. Agora, esta hora sexta, esta contagem é contagem romana, 6 horas da manhã. Nós vimos que o galo tinha cantado, né? E disse Pilatos aos judeus: eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucificam-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei. Responderam os principais sacerdotes: não temos rei senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Então, a crucificação do Senhor Jesus. Levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Era a hora terceira, 9 horas da manhã, que é a contagem judaica, segundo o Tanar, né? Quando o crucificaram. Então, veja, 9 horas da manhã, Jesus foi pregado na cruz. E, segundo as Escrituras, né, qual era a sombra, qual era a figura? Dia 14 de Nissan, entre as 2 tardes, o cordeiro era imolado, entre 3 e 6 da tarde. Portanto, a hora nona, 3 horas da tarde, Moed. Jesus morreu no seu tempo, Bemoador, na sua hora, no seu tempo. Você pode confiar. Se você depositar sua vida nas mãos dele, você está naquele que é fiel, né? Jesus clamou em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? Rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. 6 horas de cruz, que produz asfixia, mas ali não estava só um homem, ali estava Deus homem. E dito isto, Jesus expirou, porque ele clamou em alta voz. Todo mundo pôde ouvir.
e ele expirou, dando a sua vida por você e por mim. Está consumado. Tinha feito tudo. Então, dia 14 de Nissan, Moed, cumprimento, no tempo, na hora certa, 3 horas da tarde. Dia 14 de Nissan para o dia 15 de Nissan. Então os judeus, para que não ficassem os corpos na cruz, visto que era a preparação da Páscoa, dia 14, pois era grande o dia daquele sábado, ia começar o dia 15 de Nissan, rogaram a Pilatos que lhe quebrassem as pernas e fossem tirados da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, assustaram com isto. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Ele já havia morrido. O sangue já tinha se decomposto. Aquele que viu isto, o apóstolo João, testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isto acontece para se cumprir a Escritura. Primeira Escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado, que estava profetizado de Pêssar. E outra vez a Escritura, e verão aquele a quem traspassaram, conforme está escrito em Zacarias e em Apocalipse. Então, não só nenhum osso seu foi quebrado. Primeiro ele morreu às 3 horas da tarde. Nenhum dos seus ossos foi quebrado e ele foi traspassado por uma lança de um soldado romano. Então, dia 14 de Nissan, à sombra, Deus havia ordenado no Egito que desde o dia 14, primeiro mês à tarde, deveriam comer pães asmos até a tarde do dia 21 deste mês. Então, nós temos novamente a nossa folhinha, né? O dia começando às 6 horas ou 18 horas da tarde. Então, nós temos aqui, quarta-feira, à tarde, Jesus comeu a ceia e instituiu a ceia. Depois, entre as 2 tardes, às 3 horas, Jesus deu a sua vida. Então, quando chegou 18 horas da tarde, já começou o dia 15 de Nissan, que era um Shabat, um grande sábado, primeiro dia de Ázimos. Aí nós temos, à tarde começou o segundo dia, depois nós temos o terceiro dia, o quarto, quinto, sexto, sétimo. Então, nós temos o dia 21 de Nissan, os 7 dias de Ázimos. Então, imediatamente depois da Páscoa começou a festa de Ázimos. E nestes 7 dias nós temos um Shabat segundo a lei, né? Então, no primeiro dia depois desse Shabat, no quarto dia aqui, né? Então, deveria ser a festa das primícias, o primeiro dia depois do Shabat. Vamos ver o que aconteceu. Então, a festa dos ázimos, em primeiro lugar, fala da vida de Jesus, da morte de Jesus, da sua ressurreição, o tempo todo. Veja que durante a semana de ázimos ele foi pregado na cruz, começou a comer ázimos antes dele ir para a cruz. Quando ele foi para a cruz, quando ele ficou sepultado e quando ele ressuscitou, sempre ázimos. Então, a festa dos pães ázimos, mostrando que Jesus, o fermento na Bíblia tem a conotação de pecado. Deus usa como tipo do pecado. Né? Você pega um pouquinho de fermento, põe num 3, 4 xícaras de farinha e aquilo cresce, contamina tudo. Né? Então, Deus usa o fermento como um símbolo de pecado. E quando você vê aquele bolo que cresce bonito, na realidade é uma deterioração, porque é o ar que foi colocado ali, né? Mas o Senhor Jesus é sem pecado, matzah. Então, a festa dos 7 dias de ázimos mostrando que antes de morrer, ao ficar na sepultura, depois ao ressuscitar, Jesus nunca se contaminou com o nosso pecado. Então, nós temos aqui, dia 14 de Nissan, Pessah. Depois nós temos o primeiro de Matzot, que as mulheres descansaram, como nós vimos. Depois nós temos o segundo de Matzot, as mulheres compraram os aromas. Temos o terceiro dia, as mulheres descansaram, porque era o Shabat da semana. E por fim, no primeiro dia da semana, no dia imediato ao sábado, né, de Matzot, na semana de Matzot,
Jesus ressuscitou. Esta era a sombra. Então, Pêssar é um dia de juízo executado sobre o Cordeiro de Pêssar. É cobertura de Deus durante o juízo provido pelo Cordeiro de Pêssar. E a redenção de Deus pelo resgate pago, que foi o sangue do Cordeiro de Pêssar, né? Então, o primeiro tempo e lugar de encontro do pecador com o Redentor, Pêssar, ou Páscoa, a realidade. A sombra, este vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Por quê? Porque é o início da contagem da nossa vida. Estávamos mortos e junto com ele nos deu vida. E quando isso veio, né? Veja, ele é matzah, sem fermento. E o propósito e o resultado tanto da festa de Pessah como Matzot nos mostra o seguinte: João 12, Deus diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Portanto, o propósito é o Senhor Jesus pagar os nossos pecados, limpar a nossa iniquidade, né? E o resultado, nos fazer filhos de Deus. Então, Pêssar, ele deu a sua vida, e Matzot, ele nos dá a sua vida sem pecado, sem fermento. Portanto, lá em Coríntios, Paulo falando deste tempo, ele diz: alimpai-vos, pois, do fermento velho do pecado, para que sejais nova massa, assim como estáis sem fermento. Quando nós nascemos de novo, crendo no Senhor Jesus, porque Ele é matzá, a vida dele é sem fermento e nós somos sem fermento. Por que nós podemos ser sem fermento? Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, o propósito e o resultado, Pessah e Matzah, Jesus pagando a nossa dívida, dando a sua vida, lá na cruz recebendo o juízo, mas ressuscitando e dando-nos para nós a sua vida sem pecado, fazendo-nos Matzah como ele. O novo nascimento pela fé no sangue do Cordeiro. E aí nós chegamos, porque se ele tivesse feito tudo isso e tivesse ficado retido pela morte, nós não teríamos não teríamos esperança nenhuma. E como diz Paulo, permaneceríamos no nosso pecado. Mas a última festa desse pacote é Omer Reshit, ou primícias, Rabicurim, festa da cega dos primeiros frutos. Então, o que dizia esta festa? A sombra. Aqui nós temos uma lavoura de trigo, né? E o rabino vai lá na lavoura buscar os primeiros frutos. Então, ele fazia um molho dos frutos. Quando entrardes na terra, Deus disse, que vos dou, e vocês cegarem a messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe. Messe é uma lavoura pronta para ser colhida. Perante Jeová, para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, primeiro dia da semana, o sacerdote o moverá. Então, este molho era colhido lá na messe, na lavoura. O sacerdote, quem colhia, levava para o sacerdote, e o molho das primícias era para que sejais aceitos. Então, ele levava o molho das primícias perante Jeová. Ele era levado diante da face de Jeová e era apresentado a Jeová, né? E então, isto aconteceu só uma vez. Por quê? Porque quando eles entraram na terra, todas as outras festas de primícia eram sombra, eram memorial, era uma comemoração do que aconteceu quando eles entraram na terra, tomaram posse da herança que Deus havia prometido, por causa de Pêssah. Então, dia 18 de Nissan, ao findar o sábado, segundo o mandamento, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena, outra Maria, foram ver o sepulcro. E, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado. E, encontrando a pedra removida do sepulcro,
Mas ao entrar, não acharam o corpo de Jesus, porque ele já havia ressuscitado. Ele disse que ficaria 3 noites e 3 dias. Depois das 18 horas começou o primeiro dia da semana, ele já tinha saído do túmulo. Então elas foram lá, o túmulo estava vazio e continua. Aleluia! O nosso Cordeiro Pascal é ressurreto e nos deu a sua vida. Nele temos nova vida, temos vida eterna. E Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. E Jesus perguntou a ela: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Eu imagino como ele falou isto. E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer meu mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Notem que Jesus havia ressuscitado, mostrou para Maria, falou com ela, mas disse: ainda não subi para o Pai, porque Jesus, juridicamente, ele saiu dos céus com a tarefa, né, de pagar a dívida de pecado do mundo todo. E para isso ele morreu. E agora ele tinha que voltar para o céu. Por isso o molho movido perante Jeová. Ele tinha que voltar para os céus e dizer: eu eu paguei a conta. Né? E olha que interessante que ele diz: subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Lembre-se que quando nós cremos no Senhor Jesus, somos feitos nova criatura, filhos de Deus. E Jesus é nosso irmão, como o ressurreto, o primogênito de entre os mortos, as primícias de entre os mortos, para não morrer mais. Então esta é a obra do molho das primícias, quando Jesus subiu ao céu para nos fazer aceitos lá nos céus. E então o Espírito de Deus nos diz: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele, Jeová, o Senhor Jesus, que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está nos céus, porque ele se fez homem e habita os céus. Que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra, o coração da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Quando veio o Messias como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ele foi o sacrifício. A vida dele foi dada e agora ele a reassumiu. Então ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, aonde Jesus como precursor, por isso nós vamos para lá também, ele diz que vai nos levar, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus Cristo, molho movido, foi aceito, assentou-se à direita da majestade, tornando-se o sumo sacerdote para sempre. Então, Yeshua Hamashia, Jesus Cristo, morreu pelos nossos pecados em Pêssar. Foi sepultado, Matzot, ressuscitou ao terceiro dia, o molho das primícias, Reshite, o Evangelho da Boa Nova de Deus, segundo as Escrituras. São essas 3 festas mostrando que tudo foi cumprido no Cordeiro de Deus, que é Matzah e que é o Omer Reshite, o molho das primícias, as primícias dos que dormem. E só para terminar, para que vocês, no relato de João, João diz 6 dias antes da Páscoa, 5 dias antes da Páscoa,
não nos esqueçamos que ázimos e Pêssar, Páscoa, são tratados um no lugar do outro, são, como a gente fala, intercambiados, né? Então, nós temos aqui 6 dias antes da Páscoa, o dia 9 de Nissan. Depois, o dia 10 de Nissan, 4 dias depois, nós teríamos a Páscoa, né? Quando Jesus iria dar a sua vida. E depois, começando o 15 de Nissan. Então, aqui, 6 dias antes da Páscoa, como o primeiro dia de ázimos é chamado também de Páscoa, então, essa contagem se dá quando eles comiam o cordeiro. Então, 6 dias antes da Páscoa, porque esta era chamada a refeição de Pêssar. E aí, 5 dias antes da Páscoa, foi quando Jesus entrou, não contando do dia 14 de Nissan, mas contando do dia 15 de Nissan. Então, sempre mostrando que ázimos e Páscoa, às vezes a gente fica meio confuso, mas esta é a contagem bíblica. Que o Senhor Jesus nos abençoe e que possamos nos alegrar com o Cordeiro de Deus, aquele que deu a sua vida por nós, amá-lo, recebendo na nossa vida e permitindo o seu senhorio, porque ele é o Cordeiro, sim, mas ele é o leão de Judá, aquele que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos faça sábios para o amarmos, o honrarmos e permitirmos o seu senhorio. Amém.